pastor. João capítulo 20, dos versos 24 ao 30. João capítulo 20, de 24 ao 30. Vamos aproveitar então a leitura colocada aí pela nossa mídia. Aí teremos uma mesma versão e todos poderemos ler juntos, mas aquela pergunta tradicional, mas importante. Quantos trouxeram suas Bíblias? Podem levantar, levantem alto. Qualquer culto desse a gente vai voltar a fazer aquilo, um lê uma parte, outro lê outra parte, porque afinal de contas é importante isso, mas hoje até para nos ajudar no tempo, né, a gente vai fazer isso. Vamos participar então da leitura exposta para nós todos. Leiamos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. No domingo seguinte ao domingo da ressurreição, e esse é o domingo seguinte, né, que celebramos a ressurreição, inevitavelmente nós somos colocados diante da figura de Tomé. Embora aparecendo nesse texto de João como alguém realmente merecedor da reprimenda de Jesus, Tomé será o motivo de muitas tradições que o colocarão como um dos grandes missionários do cristianismo e um dos maiores missionários entre todos os apóstolos. Hoje, por exemplo, existem na Índia os chamados cristãos de São Tomé, de tradição ortodoxa na maioria, mas também alguns seguindo tradições protestantes ou evangélicas, e todos garantindo que suas origens estão nas pregações de Tomé, feitas no sul da Índia, na região de Malabar, especialmente. Embora isso sejam tradições, estas tradições fazem parte daquelas chamadas tradições que estão quase se tornando já fatos históricos, devido a não terem sido contestadas e terem sido confirmadas, não é, por outras tradições. Aliás, quando Pedro Álvares Cabral alcançou as terras brasileiras, havia nos seus navios vários padres cuja finalidade era, ao chegarem à Índia, convencer a liderança dos cristãos de São Tomé a aceitarem a autoridade do Papa, no que, aliás, não foram bem sucedidos. Os cristãos de São Tomé se recusaram a se tornar católicos romanos. Fala-se do martírio de Tomé como tendo sido provocado por sacerdotes do brahmanismo em Malabar mesmo, embora haja as tradições que falam da sua morte em algum lugar próximo ao Mar Negro. Uma lança o atingiu no rosto, não é? E o matou. Embora Tomé tenha assumido, irmãos, um comportamento reprovável, primeiro porque se afastou do convívio apostólico, e depois porque, ao saber que Jesus aparecera aos demais apóstolos, se achou no direito de fazer suas exigências para crer na ressurreição ou para aceitar a ressurreição de Jesus, pois se deixara dominar pela dúvida. Mas, na verdade, ele não se tornara em um incrédulo
do tipo, não creio em Deus, não creio em Jesus. Não, ele duvidou da ressurreição. Paulo depois diria que duvidar que Cristo ressuscitou tornaria a nossa fé em vão. Percebemos que Jesus, ao repreendê-lo, disse: pare de duvidar e creia, porque você me viu, creu, felizes os que não viram e creram. A atitude de Tomé, percebe-se, não foi como a daqueles judeus que um dia exigiram de Jesus um sinal do céu, levando Jesus a chamá-los de geração perversa e má. Mateus 12, 38, 39. Jesus não chamou Tomé de perverso e mau. Eu diria que a atitude de Tomé, por exemplo, é a de muitos dos cristãos árabes que vieram de famílias cristãs antes do islamismo. Há muitos árabes que são cristãos antes do Islã, antes de Maomé aparecer, eles já eram cristãos e continuam mantendo o cristianismo nos seus países. Mas há um sério problema com boa parte desses árabes cristãos. Eles costumam dizer, por exemplo, para o nosso missionário MZ, né, que os irmãos sabem de quem eu estou falando: não, você está perdendo seu tempo, não se deve evangelizar os muçulmanos. Eles nascem perdidos e estão perdidos. Eles não são separados, não foram separados para ser salvos. Deus não quer salvá-los. Eles estão sob a ira de Deus. E MZ diz que esse é o seu maior problema entre os crentes árabes, crentes. Porque quando ele vai às igrejas e consegue entrar naquelas igrejas de lá, para pedir a ajuda deles, eles dizem: não peça a nossa ajuda, nós não vamos evangelizá-los, porque Deus não quer que eles sejam salvos. É esse tipo de gente assim que eu ouço dizer, eu leio nas Escrituras que o Evangelho é para ser pregado a todas as gentes, mas não é bem assim. Eu ouvi dizer que Jesus ressuscitou, mas de repente não é bem assim. Não é? Eu preciso ver, eu preciso constatar isso. Quando dizem assim, na verdade, eles estão querendo dizer que Deus não pode salvar, não é? Em Cristo os muçulmanos, porque o islamismo é mais poderoso que o Evangelho, obviamente que não. É a atitude também de alguns crentes em nossas igrejas, em relação à evangelização dos dependentes de drogas. Não adianta, não adianta. Eles acabam voltando, e é claro, e se você viver no meio deles, no meio da Cristolândia, não é? Como a nossa igreja vive, eu tenho a oportunidade toda quarta-feira, estar com o pessoal do grupo da fase final, não é? Eu falo toda quarta-feira para o grupo da fase final, o grupo que já está para ser mandado para casa. Não, acabou, já acabou o tratamento. Vez por outra, nós estamos sabendo que vários daqueles que saíram, que cumpriram e que passaram lá o último período, recaíram, voltaram ao uso das drogas. O número, irmãos, dos que realmente permanecem é muito pequeno, se nós compararmos aqueles inicialmente que entram, né, para serem tratados. Mas se uma alma vale mais do que o mundo, o pouco número que fica já vale a pena, não é? Obviamente, todo o esforço que nós fazemos. Não é verdade. O Evangelho é mais poderoso do que as drogas. E aqueles que realmente nessa caminhada têm um encontro pessoal com Jesus, mesmo que continuem, né, enfrentando dificuldades, eles são mais do que vencedores e continuam vencendo e permanecerão como vencedores até o final dos tempos, e nós temos que participar disso. Somos Tomé, quando nós assumimos a postura não da descrença em Deus, não na Trindade divina, mas de achar que Deus realmente não pode todas as coisas, ou aquilo que está acontecendo é maior do que Deus, ou do que a sua misericórdia. Somos Tomé quando não temos coragem de dizer a Deus: Senhor, mas seja feita a tua vontade, porque como Tomé, nós achamos que tem de ser como a gente quer. Na verdade, estamos agindo, quando fazemos assim, como Tomé. Lembremos que Tomé disse aos demais apóstolos: como é que ele queria ver Jesus? Vocês estão me falando que Jesus apareceu diante de vocês, mas eu só vou acreditar se. Veja bem, Tomé, de qualquer maneira, não disse aos colegas do apostolado: esse negócio de ressurreição é bobagem.
Isso não existe, não. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Nenhum dos apóstolos era saduceu, e os saduceus é que não criam na ressurreição. Então, de qualquer forma, de um jeito ou do outro, ele cria na ressurreição. A questão de Tomé estava na questão pontual, envolvendo Jesus. Pois poderia estar ocorrendo uma espécie de ilusão coletiva, tal era o desejo dos apóstolos de terem Cristo vivo. Isso precisava, na mente dele, de uma explicação melhor. A ressurreição, de repente, pensava Tomé, até aconteceria, mas depois, não era agora. Será que estava acontecendo mesmo? Em relação a Jesus, ele estava em dificuldades. Ele evidentemente desejava crer, mas encontrou dificuldades em si mesmo. Quando Jesus tomou a decisão de ir até a casa de Lázaro, porque este havia morrido, porque antes ele havia sido ameaçado de morte na Judéia, tentaram apedrejá-lo, ao dizer que estaria voltando àquela região, Tomé disse o seguinte: então vamos também para morrermos com ele. Vamos para morrer com ele. João 11:16. Então, Tomé era um homem generoso, de coração bondoso. Mas no após-crucificação, a devoção de Tomé a Jesus continuava, ou ele teria abandonado os apóstolos, só que a sua fé tornou-se relutante. Aliás, uma marca sua. Lembram-se de que quando Jesus disse aos apóstolos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Lembram-se o que Tomé disse? Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como é que a gente sabe o caminho? Como é que não sabia para onde vai? Jesus estava falando várias vezes, mas ele simplesmente, mas para onde é que o senhor vai? A gente não sabe para onde o senhor vai. Então esse é Tomé, queridos. Esse é o Tomé que chega e diz: não, eu tenho que tocar na mão, eu tenho que ver o lado. Ele revelou nessa pergunta a Jesus uma certa incapacidade de perceber a verdade, e na confusão da crucificação, ao qual se somaram os relatos sobre a ressurreição de Jesus, Tomé não ficou satisfeito com a evidência dos 10 outros apóstolos e das mulheres. Ele se viu em dificuldades para confiar. Quem de nós não se vê, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, em dificuldades para confiar? Ele sentia necessidade de provas contundentes. Sua dúvida, errada, claro, era, no entanto, no momento honesta. E ela cresceu naturalmente e afetou todo o seu estado de espírito. Só que ele foi à reunião. Dessa vez, ele foi à reunião. Desconfiado, relutante, indagador, mas foi. Então, ele diante de Jesus. Observem bem o texto. Não. O Senhor não lhe passa uma descompostura. Não lhe dá, como dizemos no popular, um esculacho. Não faz isso. O Senhor Jesus faz uma espécie de lamento para dizer a ele, Tomé, que ele não estava na posição privilegiada, abençoada, dos que conseguiram crer sem terem primeiro de ver. E entre nós, meus amados, há aqueles e aquelas cujas mentes se satisfazem com o que sentem no interior. Isto para eles, para elas basta. Não procuram evidências para colocarem-se diante dos olhos de Deus. Eles estão satisfeitos com o que sentem, com os seus sentidos. Até depois trabalham as evidências em suas consciências e corações, e isso é bom. Mas só que Tomé não era assim. E por isso ele não alcançou a bem-aventurança daquelas almas que estavam prontas para aceitar a ressurreição imediatamente. E aí o Senhor Jesus lhe repreende. Mas a prova que Tomé pediu foi dada. Não vou te mostrar nada. Você tinha era que crer, seu cabeçudo. Não é isso que Jesus faz. Você quer ver a minha mão? Você quer tocar no meu lado? Está aqui, ó. Vê minha mão. Toca na minha mão. Toca no meu lado. Os irmãos
Estão vendo o comportamento de Jesus? Enquanto eu e você temos que aprender sobre isso, porque às vezes a gente faz com Jesus a mesma coisa. Creio não, Senhor. Você não crê? Ah, você vai ver o que vai acontecer porque você não crê. Não, eu não sei o que ele faz, não. Eu sei que você não está crendo. Eu sei que você está tendo dificuldades para quê? Mas espera aí, eu vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar porque que você pode crer. Se ele queria que os seus sentidos fossem convencidos, seus sentidos foram convencidos. Não. Ele não pediu nenhum milagre, ele só pediu a mesma evidência que já havia sido dada aos outros e que ele entendia devia estar ao seu alcance, como esteve dos outros, e ele conseguiu. O Senhor Jesus Cristo dirigiu-se diretamente a ele chega na reunião e Jesus já se dirige a ele. Lembrou das próprias palavras que ele dissera, ofereceu-lhe a prova que ele queria, e aí a resposta de Tomé não foram desculpas, não foram tentativas de explicações, não foram justificações. Senhor, mas sabe, é que... Não, ele não faz isso. Aliás, não há evidências de que Tomé tocou nas mãos de Jesus e nem do lado, não precisou. Nas marcas dos pregos e na ferida com a lança, a cruz se revestiu para sempre de um significado inigualável para Tomé. Foi a sua resposta que revelou a convicção mais profunda, a consistência de uma fé que nunca mais seria abalada, porque a verdade estava diante dos seus olhos. O erro foi corrigido. E é tão bom quando isso acontece, quando o erro é corrigido. Emparelhando a nossa mensagem com o tema deste culto, receptivos ao Espírito Santo, nós podemos dizer que assim como Pedro, de vez em quando era repreendido por Jesus, não é? Podemos dizer que assim como Pedro, ao se tornar receptivo ao Espírito, pôde dizer de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tomé, tomado o impacto, receptivo agora ao Espírito, diz de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Não. Agora Jesus não era somente um profeta, como disseram os do caminho de Emaús, nem somente o Filho do Homem, com o qual ele, Tomé, conviveu. Jesus agora era o seu Senhor e o seu Deus. Amados e amadas, esta foi a primeira declaração da plena divindade de Jesus Cristo feita no Novo Testamento. Oh, não, claro que não. Tomé não saberia, naquele momento, explicar o mistério das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana sempre unidas, mas não se confundindo uma com a outra. Não, claro que não. Ele não saberia explicar o que se chama de união hipostática do verbo, isto é, a doutrina que trata da natureza humana e da natureza divina da única pessoa de Cristo, de modo a ser ele Deus e homem. Mais tarde, creio por revelação, ele e os demais apóstolos saberiam sobre essas coisas, mas a partir desse encontro no domingo, após o domingo da ressurreição, Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. Aprendemos assim, amados, que sempre é bom crer sempre, mas que a dúvida pode vir. E quando ela vier, então tome algumas atitudes. Não se afaste da palavra, não se afaste do convívio dos irmãos. Não se afaste da igreja. Estou tão cheio de problemas, estou tão cheio de dores, estou tão cheio disso, cheio daquilo. Deus me esqueceu, também não tenho nada mais para fazer da igreja. Não faça isso. Só vai piorar a sua situação. Lembre-se que foi vindo à reunião que Tomé resolveu o seu problema, teve a sua questão resolvida. Tomé teve dúvidas, mas foi reunir-se aos apóstolos e foi o protagonista de uma importante, aliás, fundamental declaração. Nada é melhor do que entregarmos-nos amorosamente a Deus, na plena confiança do seu amor,
na certeza de que Ele fará tudo o que nós precisamos e que quando houver trevas, Ele certamente trará a luz que fará brilhar a luz que nós já temos e que precisamos ser. Não tenhamos medo de nos agarrar às mãos de Deus, de nos apegar às mãos de Deus, confiando em suas promessas, mesmo quando os fatos estiverem fazendo forças para nos levar às dúvidas. Lembremos-nos de que temos a mente de Cristo, que isso significa poder ouvir o Espírito Santo de Deus sussurrar em nossa consciência, nos levando a fazer o que podemos e devemos fazer. Aprendamos com Tomé que mesmo de um irmão ou irmã sem grande envolvimento, que às vezes até demonstre certa temeridade ou fraqueza em relação à fé, que nunca veio aqui à frente para orar, ou ler, ou pregar, que às vezes é passivo de críticas, é motivo de críticas para alguns, não se esqueça que de repente pode ser ele, pode ser ela, que Deus vai usar para nos trazer uma grande verdade. Que o Deus que antes de criar o tempo já havia tomado as providências para redimir a humanidade que ainda viria a existir, não pode esse Deus fazer hoje com aqueles que lhe pertencem o que é necessário ser feito? Então creiamos, não duvidemos, como Tomé. Creiamos que isso pode acontecer, mas sempre, sabendo que a misericórdia de Deus está muito mais acima da nossa compreensão do que nós imaginamos. Que Deus os abençoe. Amém.